Férias. Manual para empresas e funcionários. Pessoal, interessados no assunto? Assista o vídeo, deixa o like, comente, compartilha. Do estagiário ao CEO de uma empresa, todos devem tirar férias de seu trabalho pelo menos uma vez no ano. Além de fazer bem à saúde dos colaboradores, as férias também são benefício garantido pelas leis trabalhistas e pela Constituição Federal. Você sabia? Pois é, mas o que é um alívio para quem a recebe pode ser um pesadelo para quem precisa organizar todas as pendências antes desse período. Cálculos, anotações da carteira de trabalho, organização do período, regras, etc. Tudo isso é o que o RH de uma empresa precisa preparar antes de conceder férias a um colaborador. Se esse é o seu caso, você chegou ao lugar certo. Em nosso canal, vamos ver todos os detalhes das férias, desde sua previsão em lei, até como calcular e remunerar os colaboradores. Vamos começar? O que são férias e como funciona? As férias são um período de descanso direcionado aos funcionários de uma empresa. Esse é o benefício garantido por lei a todos os brasileiros. A legislação trabalhista brasileira prevê que, a cada um ano de trabalho completo, o colaborador tem o direito de tirar 30 dias de descanso de seu trabalho. Esses dias são remunerados, junto ao acréscimo de férias. Tipos de férias. Ao longo de sua vida profissional, o empregado seletista poderá lidar com diversos tipos de férias. Em algumas empresas, é bastante comum que, além das férias individuais, se tire férias coletivas ou recessos. Esses períodos possuem bastante diferença. É preciso entender tudo sobre elas antes de conceder aos funcionários. Por isso, bastante atenção. Férias coletivas. As férias coletivas costumam ser gozadas em períodos de baixa do mercado. É bastante comum que empresas concedam esse período ao final ou começo de um novo ano. Nessa modalidade, a empresa concede férias a um setor inteiro, não apenas a um funcionário, para que todos saiam ao mesmo tempo, já que o trabalho diminui nessas épocas. Mas atenção, apesar de ser concedidas conforme o querer da empresa, esse tipo de férias também possui regras. É importante que sua empresa esteja atenta. As regras para as férias coletivas aparecem na CLT, no artigo 139. Ele determina que as férias coletivas devem ser direcionadas a um setor, à empresa inteira ou a um estabelecimento. Isso quer dizer que, ao conceder essas férias, todos do mesmo setor devem ser contemplados, não podendo ser direcionadas a apenas alguns funcionários. Elas podem acontecer em até 2 períodos anuais e nenhum deles pode ser inferior a 10 dias corridos. A empresa deve comunicar aos órgãos competentes a data inicial e final das férias coletivas e determinar para qual setor ou estabelecimento elas serão concedidas. Essa comunicação deve ser feita com uma antecedência de, no mínimo, 15 dias. Também, com uma antecedência de, no mínimo, 15 dias, a empresa deve enviar a cópia de sua comunicação de férias aos sindicatos das categorias contempladas. E, no mesmo período, deve comunicar aos colaboradores as datas iniciais e finais das férias, afixando avisos em locais da empresa. Essas férias também causam algumas dúvidas comuns nas empresas. Vamos ver as principais. Quem ainda não fechou o ciclo do período aquisitivo pode tirar férias coletivas?
Sim, o artigo 140 da CLT determina que funcionários com menos de um ano de casa também podem tirar férias coletivas. Entretanto, elas deverão ser proporcionais ao tempo de seu período aquisitivo e o restante será pago como licença remunerada. Também é importante lembrar que, ao término das férias coletivas, inicia-se um novo período de contagem de aquisição. Devo pagar os funcionários em caso de férias coletivas? Sim. As regras das férias coletivas são as mesmas das férias individuais. Também são devidos aos colaboradores o adicional de 1/3. As férias coletivas entram para a contagem de dia das férias individuais? Sim. Como o colaborador irá tirar dias de descanso e será remunerado por isso, as férias coletivas entram para a contagem de suas férias individuais. Isso quer dizer que, se um colaborador tiver completado o período aquisitivo e tiver 30 dias de férias para tirar, caso a empresa conceda 15 dias de férias coletivas, ele ainda poderá tirar 15 dias de férias individuais. Recesso. O recesso também costuma causar muitas dúvidas nas empresas. Como ele não tem previsão em lei, algumas pessoas até pensam que ele é um tipo de férias coletivas. Mas a verdade é que são coisas totalmente diferentes. O recesso é concedido pela empresa aos funcionários como um tipo de descanso, sem prejuízo de suas remunerações. É uma decisão tomada pela empresa e cabe a ela organizar a melhor forma de fazê-lo. Outra diferença do recesso para as férias é que, nesse caso, não é devido o adicional de 1/3 aos colaboradores. E a empresa também não pode descontar esses dias do saldo de férias do colaborador. Mas então, a empresa pode descontar esses dias do banco de horas? Não. Como vimos, o recesso é algo oferecido aos funcionários por total decisão da empresa. Ele não pode ser descontado das férias nem no banco de horas do colaborador. E também não pode ser descontado do salário do colaborador. Por isso, muito cuidado ao planejar um recesso na sua empresa. Confira todas as regras para não infringir nenhuma lei trabalhista. Abono pecuniário. Muitos colaboradores optam por praticar o abono pecuniário. Ele corresponde à venda de 1/3 dos dias de férias, das quais o colaborador tem direito. Ele é popularmente conhecido como venda de férias. Nessa modalidade, o colaborador deixa de tirar os dias de repouso e recebe esses dias em remuneração. E como vender as férias? Nesse caso, a decisão de vender as férias é totalmente do colaborador. Ele deve procurar o RH da empresa e fazer uma solicitação por escrito em no máximo 15 dias antes do fim de seu período aquisitivo de férias, ou seja, 15 dias antes dele completar 12 meses trabalhados na empresa. A empresa pode recusar a venda de férias? Não. A empresa não pode recusar o pedido do colaborador. O artigo 143 da CLT determina que é facultativo ao colaborador converter 1/3 de seu período de férias em abono pecuniário. Portanto, se o colaborador solicitar esse abono dentro do prazo estabelecido, a empresa deve acatar o pedido. Férias individuais. Esse tipo de férias é um dos mais aguardados pelos colaboradores, pois, além de poder descansar por uns dias, ainda recebem um acréscimo em seu salário. Nessa modalidade, após concluir o seu período aquisitivo, o colaborador pode tirar até 30 dias de folga.
Esse período é acordado com a empresa, sendo concedido de acordo com o que for melhor para a organização. Mas calma, veremos todas as regras das férias neste texto. Esse tópico é somente para entendermos mais sobre os tipos de férias que os colaboradores podem tirar ao longo de sua vida profissional. Agora vamos entender o que diz a legislação. Férias CLT. O artigo 129 da CLT prevê que todo colaborador tem direito a um período de férias sem que haja prejuízo de sua remuneração. Esse período é tratado com detalhes pelo capítulo 4 da CLT, que compreende o artigo número 129 ao 153. Ele traz todas as regras sobre as férias, suas remunerações, tipos e penalidades. Período aquisitivo. Muitos empregadores e funcionários possuem dúvidas sobre o que se trata o período aquisitivo de férias. O período aquisitivo é retratado pelo artigo 130 da CLT. Trata-se dos 12 meses de trabalho que o colaborador concluiu, ou seja, a cada 12 meses ele adquire o direito de tirar o período de férias. Entretanto, neste mesmo artigo, existem algumas regras para que o período aquisitivo do colaborador seja computado. Neste artigo, vemos a proporcionalidade entre as faltas injustificadas e os dias de férias, conforme a tabela a seguir. Faltas e proporção de férias. Até 5 faltas, 30 dias corridos. De 6 a 14 faltas, 24 dias corridos. De 15 a 23 faltas, 18 dias corridos. 24 a 32 faltas, 12 dias corridos de férias. Após um ano de trabalho, o colaborador tem o direito de tirar férias conforme a proporção destacada na tabela anterior. Além das faltas, outras situações também interferem no período aquisitivo de férias dos colaboradores. Elas são descritas pelo artigo 133 e podem levar o colaborador a perder o seu direito a férias. São elas: deixar o emprego e não ser readmitido dentro de 60 dias após sua saída, tirar alguma licença com percepção de salários por mais de 30 dias, deixar de trabalhar com percepção do salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa, receber da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Por isso, é importante que a sua empresa mantenha o controle sobre a frequência dos colaboradores e tenha todas essas informações, uma vez que elas interferem diretamente nesse período. A única forma de ter esse controle é através de um bom sistema de controle de ponto. Diversos sistemas, por exemplo, permitem que as empresas tenham relatórios de todos os afastamentos dos colaboradores de forma rápida. Período concessivo. O período concessivo corresponde ao tempo de 12 meses em que a empresa deve conceder os dias de descanso ao funcionário, de acordo com a proporcionalidade que ele tiver direito. Elas devem seguir o interesse do empregador, desde que não seja ultrapassado o limite do período concessivo, conforme destacado no artigo 134 da CLT, que diz, abre aspas, artigo 134, as férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Fecha aspas. Entretanto, vale ressaltar que o empregador não precisa conceder os 30 dias de férias de uma vez. Mais à frente, quando falarmos sobre a reforma trabalhista, vamos entender mais sobre como funciona a divisão das férias.
Agora, antes de conceder esse período, sua empresa precisa se atentar a algumas regras e tomar providências. São elas: as férias não podem ter sua data de início em 2 dias antecedentes a um feriado ou dia de descanso semanal remunerado, DSR, do colaborador. A concessão de férias deverá ser comunicada ao funcionário com no mínimo 30 dias de antecedência. É necessário anotar na carteira de trabalho e previdência social a concessão de férias. A falta da apresentação da carteira por parte do colaborador implicará no impedimento de iniciar suas férias. Quando o colaborador possui a carteira de trabalho digital, é necessário seguir o procedimento de anotação eletrônica. A mesma anotação deve ser feita no livro ou ficha de registro dos empregados. É direito de uma família, quando trabalhar na mesma empresa ou estabelecimento, tirar férias no mesmo período, se assim eles desejarem e se essa ação não trouxer prejuízos para a empresa. Quando o empregado for menor de 18 anos, pode coincidir suas férias com o seu período escolar. Por isso, a empresa deverá verificar com o funcionário essa possibilidade. Agora que já vimos os principais pontos da legislação sobre as férias, não podemos deixar de conferir o que foi modificado com a reforma trabalhista. Férias, reforma trabalhista. No que corresponde a férias, podemos dizer que a maior alteração da reforma trabalhista foi a possibilidade de dividir o período. Como falamos um pouco mais anteriormente, antes o colaborador deveria tirar 30 dias de uma vez. Entretanto, esse modelo era ruim, não só porque as empresas teriam que lidar com o afastamento do funcionário por 30 dias, mas também porque alguns funcionários não queriam ficar muito tempo afastados ou queriam ter a oportunidade de tirar períodos diferentes. Antes, isso só era possível em casos excepcionais. Com a reforma, isso se tornou possível. Agora, o artigo 134 prevê que, desde que o empregador e o empregado concordem, as férias podem ser divididas em até 3 períodos. Entretanto, pelo menos um deles não deve ser inferior a 14 dias corridos, e os outros não podem ser inferior a 5 dias corridos. Dessa forma, um colaborador poderá, por exemplo, tirar um período de 15 dias no final do ano, mais 10 dias no meio e ainda sobram 5 dias de férias para completar os 30. Dessa forma fica muito mais flexível. Um outro ponto instituído pela reforma foi a inclusão da impossibilidade de começar as férias 2 dias antes de um feriado ou de descanso semanal remunerado. Para finalizar, a reforma revogou o segundo parágrafo do artigo 134, que antes previa aos menores de 18 anos e maiores de 50 a concessão de férias de uma vez só. Agora, esses trabalhadores também podem dividir suas férias em períodos. Assim como o terceiro parágrafo do artigo 143, que também foi revogado, ele impedia que os funcionários sob regime de tempo parcial recebessem 1/3 do período de férias em abono pecuniário. Agora, com a revogação, isso se torna possível. Preparamos uma tabela para você entender melhor essas mudanças. Divisão de férias em períodos. Antes da reforma, somente em caráter excepcional, apenas 2 períodos e um não pode ser inferior a 10 dias. Depois da reforma, as férias podem ser divididas desde que haja comum acordo entre empregador e funcionário, em até 3 períodos, sendo pelo menos um maior que 14 dias e os demais não podendo ser menor que 5 dias. Início das férias. Antes da reforma, sem previsão. Depois da reforma, é proibido iniciar as férias 2 dias antes de feriados
ou dias de descanso semanal remunerado. Menores de 18 e maiores de 50 anos. Antes da reforma, não poderiam dividir suas férias, devendo retirá-las em um único período. Depois da reforma, ambos podem dividir suas férias em períodos. Empregado sob regime de tempo parcial. Antes da reforma, não poderiam converter um terço do período de férias em abono pecuniário. Depois da reforma, proibição revogada. Como calcular as férias? O cálculo de férias é bastante simples. Entretanto, ele é um pouco longo. Para fazê-lo, você precisa saber o valor do salário do colaborador. Para exemplo, vamos utilizar o salário de R$ 2.500. O segundo passo é saber quantos dias ele irá tirar de férias, ou seja, qual a proporção que ele tem direito. Nesse caso, vamos supor que ele irá tirar os 30 dias corridos. Depois, você precisa calcular um terço do abono de férias. Para isso, basta dividir o valor por 3. Então, um terço de R$ 2.500 é igual a R$ 833,33. Agora você tem o total de férias bruto a ser recebido pelo colaborador. R$ 2.500 mais R$ 833,33 é igual a R$ 3.333,33. Mas o cálculo ainda não acabou. Você ainda precisa saber o valor da dedução do INSS. Para descobri-lo, você precisa olhar na tabela do INSS deste ano. Vale lembrar que ela passou por uma alteração por conta da reforma da Previdência. Você pode consultá-la no site oficial da Previdência. Como o nosso colaborador irá receber R$ 3.333,33 de férias, de acordo com a tabela de porcentagem de dedução, é de 14%. 14% de R$ 3.333,33 é igual a R$ 466,66. O valor de R$ 466,66 será deduzido do valor bruto das férias do colaborador. Então, dos R$ 3.333,33 que o colaborador tem direito, será retirado R$ 466,66, sobrando o valor de R$ 2.866,67. Agora você precisa calcular a dedução do imposto de renda em cima desse valor. Para isso, é necessário consultar a tabela do imposto de renda sobre a fonte neste ano. Nesse caso, o valor da dedução será de 15%. Então, faremos a conta. R$ 2.866,67 vezes 15% é igual a R$ 430. Para saber o valor da dedução, devemos olhar na tabela a faixa de 15%. Nesse caso, o valor da faixa de 15% do imposto de renda é de R$ 354,80. A conta será R$ 430 menos R$ 354,80 é igual a R$ 75,20. É o valor do imposto de renda retido na fonte. Agora, nós já temos o valor de um terço e as deduções do INSS e imposto de renda retido na fonte. Acabou? Não. Mas agora ficou fácil. É só juntar todos os valores e subtrair. Veja. Férias brutas, R$ 3.333,33. Menos o INSS, 466,66. Menos o imposto de renda retido na fonte, que é de R$ 75,20. Total de férias líquidas, R$ 2.791,47. O valor líquido de férias a ser recebidas por esse colaborador é de R$
R$ 791,47. Entretanto, é preciso dizer que, se o colaborador tiver horas extras, adicional noturno ou adicional de periculosidade, o valor pode mudar, conforme previsão do parágrafo 5º do artigo 142. Por isso, é só uma forma de fazer o cálculo padrão. É importantíssimo que você tenha uma assessoria contábil para conferir esses valores e tenha as tabelas de INSS, Imposto de Renda retido na fonte, atualizadas. Quando deve ser feito o pagamento das férias? Depois de todo esse cálculo, chegou a hora de remunerar as férias do colaborador. O pagamento deve ocorrer em até 2 dias antes do início das férias do colaborador, conforme determina o artigo 145 da CLT. O que fazer se o funcionário tiver férias vencidas? Quando falamos sobre o período concessivo, vimos que a empresa tem 12 meses após o término do período aquisitivo para conceder férias a um colaborador. Acontece que, por falta de organização ou até mesmo problemas financeiros, muitas empresas acabam não concedendo essas férias dentro do prazo, ocorrendo o que são chamadas de férias vencidas. Nesse caso, o que minha empresa deve fazer? Bom, diferente do que era lá em 1933, hoje em dia existe punição para isso. O artigo 137 da CLT é bem claro quanto a essas situações. A empresa deverá pagar o dobro da remuneração de férias a qual o funcionário teria direito. Além disso, caso o colaborador queira, ele ainda pode entrar com um processo contra a empresa. Então, deixar de conceder férias aos colaboradores não é uma boa opção. É importante que sua empresa tenha essa organização e fique atenta ao período concessivo de férias. Como funciona o pagamento de férias em caso de demissão? Outra situação recorrente nas empresas é o colaborador ser demitido antes de ter gozado de seu período de férias, quando ele ainda está dentro do período concessivo ou possui férias vencidas. Nesse caso, o colaborador tem direito a férias indenizadas e ela deve ser paga quando o contrato entre a empresa e o colaborador termina. Quando o funcionário pode tirar férias? O colaborador pode tirar férias no período em que for melhor para a sua empresa, depois de terminar o seu período aquisitivo. Lembrando das regras que vimos mais acima, as férias não podem iniciar 2 dias antes do dia de descanso semanal remunerado do colaborador ou feriado. Qual o procedimento para a concessão de férias? Após passado o período aquisitivo, a sua empresa entra no período concessivo, certo? Sua empresa tem, então, 12 meses para preparar as férias do colaborador. Então, vamos ver um passo a passo para isso ser feito sem problemas. Passo 1. Determinar o período em que o colaborador irá tirar férias. Quem decide o período de férias de um colaborador é a empresa. Em alguns casos, o colaborador pode até combinar uma data que seja melhor para ele, mas, de regra, é o empregador responsável por isso. Para planejar o melhor período, o RH irá precisar da ajuda dos líderes e gestores. É importante que a saída de férias de um colaborador não seja um problema para a sua empresa. Por isso, esse período deve ser organizado com antecedência. Depois de determinar o período, é importante verificar quantos dias o colaborador pode tirar de férias e se ele irá tirar os 30 dias de uma vez ou fracionado. Passo 2. Organização da equipe. Após checar o período, a sua empresa deve comunicar quantos dias o colaborador pode tirar e quando isso irá acontecer para que os gestores e líderes se organizem para a ausência daquele funcionário.
Com certeza você já deve ter tirado férias alguma vez em sua vida e o trabalho na empresa continuou. Essa é a importância de ter uma equipe alinhada. Os colaboradores precisam tirar férias para seu descanso e não ficar preocupado com questões da empresa. Parte 3. Lidar com a parte burocrática. Depois de organizar o período, o RH deve fazer a parte burocrática da concessão. Isso inclui comunicar ao colaborador de suas férias por escrito com uma antecedência de 30 dias. Fazer a anotação na carteira de trabalho do colaborador e no livro de registro dos empregados. O RH também deve realizar todos os cálculos para a remuneração desse período, lembrando que esse dinheiro deve ser disponibilizado ao colaborador em até 2 dias antes do início de suas férias. E ainda não acabou. Sua empresa deve adicionar a dispensa desse funcionário no seu controle de frequência, para que, ao final do mês, ao tirar os apontamentos, o colaborador não esteja com falta todos os dias. Férias. O que muda durante a pandemia? Devido ao fechamento de comércios e necessidade de isolamento social em vários locais do país, o governo federal precisou flexibilizar algumas regras trabalhistas para que as empresas conseguissem atravessar esse período. Com isso, no dia 22 de março, foi sancionada a medida provisória 927/20. Ela altera alguns pontos da CLT em decorrência da situação da calamidade pública. Dentro desses pontos estão as férias dos colaboradores, que durante esse período funcionará com as regras dessa medida provisória. Veja o que mudou. Férias coletivas. Pelas regras da CLT, para conceder férias coletivas aos colaboradores, era necessário que a empresa comunicasse sua decisão aos órgãos competentes e o sindicato da categoria com uma antecedência de no mínimo 15 dias. Agora, com a MP 927, durante a pandemia, não é necessário fazer essa comunicação. Basta que a empresa informe com no mínimo 48 horas de antecedência sua decisão aos colaboradores. Essa comunicação deve ser feita por meios eletrônicos ou até mesmo por escrito, e nela deve conter as datas de início e fim do período de férias coletivas. Férias individuais. As férias individuais tiveram alterações maiores. Por isso, se uma das medidas adotadas pela sua empresa foi a concessão de férias, é importante ficar de olho no que mudou. Veja abaixo. Período aquisitivo. Como vimos neste texto, para se ter direito às férias, o colaborador deveria trabalhar por 12 meses. Porém, essa MP propõe que a empresa pode conceder férias aos funcionários, mesmo que eles ainda não tenham completado o seu período aquisitivo. Pessoal, gostaram do vídeo? Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. Muito obrigado!